Galera, boa noite para todos, né? Estamos aí começando mais uma aula de Direito Penal aqui direto do PhD Cursos. E eu preparei para vocês aí um assunto que é muito recorrente, né? Em provas principalmente em concurso para a polícia, né? Voltado para a polícia. Inclusive aqui no último concurso da PM de Alagoas, foi um assunto que eu apostei mais, teoria geral do crime, embora não tenha caído tanto assim, porque o que acontece? A parte de penal estava incluída dentro do estatuto da Polícia Militar. Então já era esperado que iriam cair poucas questões, né? Então caíram 5 questões. Da parte de teoria geral do crime caiu coisa de estado de necessidade, uma questãozinha meio duvidosa e tal. Mas assim, é assunto recorrente em concurso de polícia. Não tem como tirar. Concurso de polícia, não falar de teoria geral do crime, não é concurso de polícia, tá? Então eu preparei hoje para vocês essa aulinha aí, tá? Para teoria geral do crime, para esclarecer a vocês os pontos principais acerca do crime. E é isso aí. Sou o professor Felipe Breno, Direito Penal. E vamos lá, vamos mandar ver que o tempo é curto e a gente precisa decorar isso aqui tudinho. Pegar isso aqui tudinho, beleza? Vamos lá. Teoria geral do crime. Teoria geral do crime. O nosso Código Penal, ele adota, né? Ele adota o sistema dicotômico, né? Com relação à infração penal. O que é o sistema dicotômico? Ele pega a infração penal e divide em contravenções e crimes, né? O que é que importa pra gente hoje aqui? É a parte de crime, o que é crime, tá? Eu botei aqui um quadro esquemático sobre contravenções também, mas a título de curiosidade. Mas o que vai importar pra gente é a parte de crimes. E a gente começa crimes através de quê? Do conceito. Tudo que a gente vai estudar em direito penal e direito de forma geral, a gente começa trabalhando pelo conceito, não é isso? Então, crime, ele pode ser conceituado de 3 maneiras distintas, como vocês estão vendo aqui, que eu já coloquei aqui, tá? Ele pode ser o conceito formal, ele tem o conceito material e tem o conceito analítico. Professor, o conceito formal de crime, ele quer dizer o quê? O conceito formal de crime é considerado como crime tudo aquilo que está previsto em uma norma jurídica, tá? Criada pelo Congresso Nacional, né? Que a gente sabe que é só lei ordinária, né? Lei em sentido estrito, e é o conceito formal. Tá na lei, tá no Código Penal, tá nas leis extravagantes, é crime. Não quer saber de outra coisa, tá? O conceito do ponto de vista material de crime é toda aquela ação que gera uma lesão a um bem jurídico protegido pela norma, tá? Todo aquele seu comportamento, toda aquela sua conduta que gera uma lesão a um bem jurídico protegido é crime. Não importa se está tipificado ou não. O conceito material só quer saber se gerou lesão. Gerou lesão é crime, beleza? E o que mais importa para a gente em direito penal, que cai no nosso concurso público, que é o conceito analítico de crime, tá? O conceito analítico que é definido pela teoria finalista da ação, que diz que o crime é dividido em 3 partes, né? Teoria tripartite do crime, que divide o crime em fato típico, ilicitude e culpabilidade, tá? São os 3 elementos do crime. Já chegou a uma época, ao passado, a ter a punibilidade, mas aí foi extinta a punibilidade e manteve só a teoria tripartite. Beleza? Eu coloquei aqui uma diferenciação básica, só a título de curiosidade, entre crimes e contravenções. Professor, qual a diferença entre crime e contravenção? Praticamente nenhuma. É só o grau de periculosidade que a conduta gera na sociedade, tá? O legislador, quando ele vai escrever, vai legislar, vai discutir as condutas da sociedade para definir o que é crime e o que não é, ele vai lá, junto com os seus companheiros, os parlamentares, e vai pensar, poxa, vamos lá, tal conduta é grave? É relevante para a sociedade? Tem que ser combatida de maneira mais severa? Beleza, então isso aí é crime. Essa outra conduta que é grave? Não, não é tão grave, né? Um exemplo típico disso aí é o jogo do bicho. É uma conduta grave na sociedade? Não. Tá lá o cara com a sua banquinha, jogo do bicho, tá lá, vai lá jogar quem quer. Quem quiser perder seu dinheiro ou arriscar o seu dinheiro, vai lá e joga. Ninguém é obrigado. Ou seja, não é uma conduta relevante para a sociedade. Então, o que foi que o legislador fez? Disse, não, isso aqui vai ser contravenção. Vai ser punida de maneira mais branda, tá? Lembrando que crimes e delitos são sinônimos, né? A prova da gente pode vir crime ou pode vir delito. É a mesma coisa. Agora, contravenção é diferente, porque é um crime de menor potencial ofensivo, tá? É punido de maneira mais branda. Então, lá na lei de introdução ao Código Penal, no artigo 1º, ele diz lá que considera-se crime, né, a infração penal que a lei pune com reclusão
e detenção. Basicamente isso. Tem a multa também, mas basicamente a diferenciação é essa. Crime pode ser punido com reclusão ou detenção, beleza? Já a contravenção penal, ela só pode ser punida a título de prisão simples ou multa. Vê a diferença só. Aqui é um regime de punição, de cumprimento de pena, bem mais severo do que aqui embaixo. Tá? Aqui o cara vai lá para o presídio, fica num regime fechado, semiaberto e tal. Aqui é bem mais simples, tá? Então, tá aí a diferenciação básica entre crime e contravenção, tá lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Beleza? Aqui eu coloquei algumas distinções, tá? Tá aqui algumas distinções entre crimes e contravenções penais, tá? Vamos lá. A primeira distinção entre crime e contravenção tá aqui, na ação penal. Professor, crime admite que tipo de ação penal? Que a gente estuda isso lá no Código de Processo Penal. O crime, ele admite todos os tipos de ação penal. Claro que a depender do crime, né? Alguns crimes vai ser de ação pública e alguns crimes serão de ação privada, não é isso? Já as contravenções penais só permitem um tipo de ação, que é a pública incondicionada. Tá? Então tá aí a primeira diferençazinha básica entre crime e contravenção. Vamos lá. Segunda, com relação à tentativa. O crime, ele admite a tentativa, você ser punido pela tentativa. Claro que não são todos os crimes, né? Mas, em geral, o crime admite a tentativa. Já a contravenção não admite tentativa. Tá? Não existe tentativa de contravenção. Ou você consuma ou não consuma. Ou pratica ou não pratica. Não vale tentar. Com relação à extraterritorialidade, que é isso? É você aplicar a norma brasileira a um crime ocorrido no exterior. É possível nos crimes? Sim, é possível, é admissível. Nas contravenções penais, não é possível. Ou seja, contravenção penal só será punida no Brasil, né, pelo Brasil, se for cometida no Brasil, né, no território brasileiro, ou território físico, ou aquele território por extensão. Cometido no exterior, não é punido. Com relação à prisão preventiva e à prisão temporária, crimes cabe, admite esse tipo de prisões, e a contravenção não admite, tá certo? Com relação à justiça competente para julgar, a justiça competente para julgar os crimes, tanto pode ser a justiça estadual ou a justiça federal. Vai depender de vários critérios, tipo o tipo de crime, o local onde foi ocorrido, né? Se a pessoa tem um foro privilegiado, isso aí, por aí vai. Já nas contravenções, regra geral, justiça estadual que julga as contravenções. Salvo, eu botei aqui o salvo, se o contraventor ele possuir foro privilegiado por prerrogativa de função. Se ele é lá um parlamentar, é um deputado, é um senador, alguma coisa, ele tem um foro privilegiado. Ele vai ser julgado por quem? Pelo STF. Então, só nesses casos que a justiça estadual vai ficar de fora das contravenções. Do restante, contravenção, justiça estadual. Beleza? Memorize isso aqui, anota isso aqui a título de conhecimento apenas. Isso aqui é uma coisa que só vai cair para você no seu concurso se no seu edital vier dizendo que cai a Lei de Contravenções Penais. Também conhecida como a velha, nossa amiga LCP. Não é isso? Lei de Contravenções Penais, tá? Não está no seu edital, então não se preocupa. Isso aqui é o basicão, só para você saber diferenciar. Vai que na sua prova cai, o crime é aquele que é punido com prisão simples ou multa. É errado. Tá? No crime, aí eu digo, ainda faltou mais um detalhezinho aqui, ó, com relação ao tempo de prisão. O tempo de prisão. O tempo de prisão. No Brasil, qual é o tempo máximo que uma pessoa pode ficar presa? No Brasil? 30 anos, né? Aqui, ó, crime, 30 anos. Beleza? Crime, no máximo 30 anos. Você pode ser punido a 100 anos, 300 anos. Você só vai cumprir 30. Ninguém cumpre mais que 30 anos no Brasil. Certo? Já a contravenção penal, o máximo é o quê? 5 anos. Beleza? Ninguém cumpre mais tempo de prisão do que 5 anos por uma contravenção penal. Essa é mais uma diferença importantíssima para comparar entre crimes e contravenções. Certo aí? Então, superada essa parte aí de diferença de crimes e contravenções, a gente vai entrar numa parte meio que basicona, tal, da teoria geral do crime. Vai saber quem é sujeito ativo, quem é sujeito passivo, que é uma parte inicial, mas que muita gente também se perde. Né? Professor, quem é o sujeito ativo? Pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime, a gente vai ver agora. Vê lá. O que é um sujeito do crime? Sujeito do crime é aquela pessoa que está envolvida com o crime.
Ou é aquele que praticou, ou é aquele que sofreu a atitude, né? Sofreu a ação, a conduta. Vê lá, sujeito ativo é aquele que ativamente vai cometer o crime, tá? Ou de forma comissiva, por uma ação, ou de forma omissiva, por uma omissão, tá? Não tem mistério. Professor, quem pode ser sujeito ativo de um crime? Em regra, pessoa física. Que pessoa física? Qualquer pessoa física. Porque, em regra, os crimes são comuns. Não é verdade? Pode ser cometido por qualquer pessoa. Por exemplo, homicídio. Ele pode ser cometido por qualquer pessoa. Um furto, um roubo, um estelionato, qualquer pessoa pode cometer. Há alguns crimes que exigem uma qualidade especial do agente, né? Que é o infanticídio, que tem que ser a mãe. É uma corrupção passiva, que tem que ser um servidor público, um peculato. E assim vai, tá? Em regra, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo de um crime, beleza? Então lá, pessoa física, sujeito ativo do crime. Aí eu coloquei aqui, ó, pessoa jurídica. Pessoa jurídica também pode ser sujeito ativo de um crime, mas só um tipo de crime, só crimes ambientais, tá? E essa punição aqui da pessoa jurídica independe da punição da pessoa física, que faz parte da pessoa jurídica, né? O responsável, o diretor, o gerente dela. Independe, tá? São punições diversas, separadas, tá? Então, pessoa jurídica, anota aí, pode ser sujeito ativo de crimes ambientais, apenas crimes ambientais. Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? É aquele que sofre a conduta do sujeito ativo. Aquele que vai ser lesado, vai ter o seu bem jurídico violado, certo? Vai sofrer o dano. Existem dois tipos de sujeito passivo, como vocês veem aqui, tá? O sujeito passivo constante ou mediato, tá? Quem é aquele sujeito passivo constante? Constante é que sempre vai ser sujeito passivo de um crime. E quem sempre é sujeito passivo de um crime? O Estado, né? O Estado que eu falo como um todo, o Brasil. Né? Não falo o Estado de Alagoas, o Estado de Pernambuco, de Sergipe, o Estado do Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro. Por quê, professor? Porque toda vez que você comete um crime, que um crime é cometido, você viola uma norma jurídica. Se você está violando uma norma jurídica, você está lesando o Estado, você está indo de encontro ao Estado. Não é verdade? Então, sempre o Estado vai ser o sujeito passivo de qualquer crime, Agora, o sujeito passivo eventual ou imediato é aquele que diretamente, imediatamente foi ofendido pela conduta do sujeito ativo, tá? No homicídio, o cara que morreu é a vítima, é o sujeito passivo eventual ou imediato. No roubo, a vítima que teve seu bem roubado pelo sujeito ativo, tá? Então, é isso aí. Lembrar sempre. Tá, o cara coloca lá na sua prova, fulano de tal, caminhando pela rua, foi vítima de um roubo. Com isso, entende-se que o Estado é o sujeito passivo desse crime, dessa infração penal. Certo ou errado? Certo também, porque qualquer crime vai ter o Estado como sujeito passivo. Beleza? Vamos evoluir? Então, o que acontece? Vamos lá entrar agora, então, nos elementos que compõem o nosso crime, né? Como eu falei lá de início, o nosso crime é composto por 3 elementos, né? Fato típico, ilicitude e culpabilidade, né? Só que dentro de cada elemento desse, ele possui sub-elementos, que a gente vai estudar agora. O primeiro elemento do crime, qual é? Fato típico, né? Fato típico. Que a gente vai primeiro analisar na conduta de uma pessoa é se tem fato típico. E o fato típico é composto por 4 elementos, né? Conduta, nexo causal, resultado e tipicidade, tá? Esses 4 elementos, tá? Então, assim, em algumas situações pode ser que não tenha algum elemento. E essa omissão de algum elemento vai caracterizar ou não a exclusão do crime. Se for um elemento relevante, vai ter uma exclusão do crime, tá? Então, a gente vai estudar o primeiro elemento do fato típico, que é a nossa conduta. O primeiro elemento que a gente avalia é a nossa conduta. Lembrando que, nas teorias do passado aí acerca do crime, né, a nossa conduta, ela não continha o dolo e nem a culpa, né? Não continha dolo e nem culpa. Hoje em dia, de acordo com a teoria finalista da ação, dolo e culpa compõem a nossa conduta no fato típico, né? Migrou da culpabilidade, né, para a nossa conduta. Aí vai lá, tem algumas questões de concurso que falam que a conduta é um mero impulso mecânico, dissociado de consciência, tal, isso é tudo balela. Não existe isso, tá? A nossa conduta interessante para ser punida a título de crime tem que conter o quê? Voluntariedade e consciência.
tá? Se a sua conduta ou a conduta de alguém não possui voluntariedade e nem consciência, faltou um dos dois, não pode ser punido por crime, tá? O que é a voluntariedade? É você ter vontade própria sua, ninguém está mandando, ninguém está exercendo uma força sobre você para você cometer uma conduta, tá? E o que é consciência? Você está em sã consciência, você sabe que aquilo que você está cometendo é crime, tá? Tem que estar sã de consciência para saber que aquilo é crime. Se você não está fora de si, né? Possivelmente você não estará cometendo um crime, possivelmente ficará impune, tá? E vamos lá, a nossa conduta, ela pode acontecer de duas formas, tá? Tanto de uma forma positiva como de uma forma negativa, né? Então, a nossa forma positiva de cometer uma conduta é a nossa ação, que é o crime comissivo, tá? A ação comissivo, tá? Você tem que tomar uma atitude positiva, um agir, né? Uma lesão corporal, você vai lá socar o rosto de outra pessoa, num crime de homicídio você vai lá e vai atirar em alguma pessoa, então você está tomando um comportamento positivo, tá? Já na nossa omissão, ou seja, no nosso crime omissivo, é o contrário. Você se abstém de praticar alguma conduta, né? Às vezes a lei está mandando você agir e você não age. Ou, às vezes, a lei está simplesmente descrevendo uma omissão e você obedece àquela lei e se omite e é punido, tá? E existe também, né, o conhecido crime comissivo por omissão, também chamada de omissão imprópria, né? E como é a diferença aí que cai sempre em concurso, surge muita dúvida entre os alunos, qual é a diferença básica entre o crime omissivo próprio e o crime omissivo impróprio, tá? No omissivo próprio, ele estabelece uma regra geral para qualquer pessoa da sociedade de evitar alguma lesão a uma pessoa que está acidentada na rua, precisa da sua ajuda. Então, assim, é uma regra que recai sobre qualquer pessoa. Se você passa pela rua e vê alguém acidentada, atropelada, uma senhorinha que caiu no chão, você tem a sua obrigação, seu dever legal, dever moral até, de humano, né, ser humano, de ajudar aquela pessoa. Essa é uma omissão imprópria. Se você passa direto e não ajuda aquela pessoa, você cometeu a sua omissão própria, né? Que é o chamado omissão de socorro, né? E qual a diferença? Você vai responder só pela omissão de socorro, que a pena é bem baixinha, de 6 meses, ou acho, a 1 ano, aí é pouca coisa. Já no crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, algumas pessoas, não todas, algumas pessoas, elas têm obrigação de agir numa situação de risco, para evitar o resultado, que são os chamados o quê? Garantidores, né? O próprio nome já diz, garantidor. Você tem que garantir, tem o dever de garantir que aquela pessoa não vai se lesionar, não vai morrer, não vai se machucar, tá? Vamos lá. Aí eu botei aqui que a conduta ela tem que ter voluntariedade e consciência. Não teve isso aqui, exclui a conduta. E quais são as situações que a gente exclui a conduta? Está aqui, ó, excludentes da conduta. Os estados de inconsciência. Você está inconsciente. Um exemplo de inconsciente é o quê? Você é sonâmbulo, né? Você está lá dormindo, do nada você abre a porta e joga uma pedra lá de cima do seu prédio. Pega uma caqueira lá, né, com a planta, o vaso de planta lá, e arremessa lá de cima da sua janela. E cai no carro ou cai na cabeça de uma pessoa e tal. Quando você for ser lá julgado, for ser analisado o seu estado de psíquico na hora do crime, vai averiguar que você já tem problema com sonambulismo. E que geralmente à noite, de madrugada, você acorda e caminha só pela casa, fala só pela casa. Está comprovado que você é sonâmbulo, você estava inconsciente, né? Outro exemplo de inconsciência é o hipnotismo. Hipnotismo, está hipnotizado, não é você, né? Para quem acredita no hipnotismo, né? Está hipnotizado, você está agindo sob comando de outra pessoa. Tá certo? Coação física irresistível. Isso aqui é chave para concurso público. Não tem concurso que não caia uma confusãozinha entre coação física irresistível e coação moral irresistível. Não tem concurso que não caia. Tá? Coação física irresistível, professor, o que é? Alguém vai pegar na sua mão, vai colocar uma arma na sua mão, vai sobrepor a sua mão e seu dedo no gatilho e vai puxar o gatilho. Tá? O dedo dele sobre o seu dedo vai pressionar o gatilho e vai atirar em outra pessoa. Ou seja, você não teve voluntariedade. Você até estava consciente, você sabia que estava com a arma na mão, mas você não teve vontade de puxar aquele gatilho. Outra pessoa teve vontade, tá? Coação física irresistível, que vai diferir lá na frente da coação moral irresistível, onde a coação moral irresistível é apenas o quê? É apenas uma ameaça. Você está sendo ameaçado de sofrer algum dano, né, à sua vida, ao seu patrimônio, o que for,
para você cometer uma atitude. Se você não cometer, você vai sofrer aquele dano, tá? E então a coação moral. A coação moral vai excluir lá na frente a nossa culpabilidade. Mas, por enquanto, o que exclui a nossa conduta e o nosso fato típico é a coação física irresistível, tá? Outra excludente, movimentos reflexos, né? Do nervo motor, né? Você leva uma pancada aqui no cotovelo, sem querer seu braço, né, vai para frente, leva uma pancada no joelho, seu joelho vai para, sua perna vai para frente. E aí, então são condutas, são ações que você não estava prevendo, você não quis cometer, né? Alguma coisa bateu no seu nervo e ele influenciou que seu corpo se movimentasse. E o último caso fortuito e força maior, que são eventos que acontecem na natureza ou que são imprevisíveis para você e que você não pode resistir, né? Vai mais do que a sua força, você não consegue evitar, né? Está além do seu alcance, tá? Aí eu coloquei aqui para a gente destacar bem a omissão imprópria, tá? A omissão imprópria, tá? Tá lá no artigo 13, né? Artigo 13 do nosso Código Penal, né? Artigo, olha lá, 13 do nosso Código Penal, tá? Garantidores, quem são garantidores? Nosso Código Penal, ele traz lá, né? Ele tá lá os tipos, né, de pessoas, né? Aquela pessoa que tenha por lei, né, obrigação de cuidado, proteção, vigilância. É o exemplo do pai, né, da mãe. Tem por lei a obrigação de cuidar. Vamos supor que o pai, acontece, vai não vai, acontece, nunca mais apareceu casos assim, mas vai não vai, acontecia no passado, do pai sair ao supermercado, vai de carro para algum canto e esquece o filho dentro do carro, né? Tranca o filho dentro do carro. Então ele é um garantidor, ele tem a obrigação de evitar que o filho sofra algum dano à vida dele. Ou então se o pai está dentro de casa, descuidou e o filho vai e se afoga na piscina, tá? Ou seja, o pai tem a obrigação por lei legal de cuidar do filho, não cuidou, tá? E o filho foi lá e se afogou. Outra pessoa que de outro modo, um contrato, caiu a questão dessa? Um contrato de trabalho, caiu? Sim, da idosa, usa PM, cuidadora da idosa, né? Que ia ser responsabilizada pela lesão sofrida pela idosa. Uma pessoa que, de outro modo, né, que não foi lei, assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Uma empregada, uma babá. Ela foi contratada para cuidar de uma idosa ou cuidar de uma criança. Se a criança se machuca, se a idosa se machuca, ela responde pelo resultado, tá? E o último caso, né, são 3 casos, é aquela pessoa que o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. É aquele famoso trote na faculdade. Você vai para a faculdade, está rolando um trote, tem uma piscina próximo do local onde está tendo o trote, e você vai lá e empurra o seu colega dentro da piscina. E o seu colega não sabe nadar, e você jogou ele na piscina. Se o seu colega está lá se afogando e você não faz nada, você tinha a obrigação de garantir que ele não morresse, ou que ele sofresse algum dano, tá? Qual é a diferença da omissão imprópria para a própria? Aqui, ocorrendo o resultado, botei até aqui, vou destacar, o agente responde pelo resultado final. Se o cara empurra você na piscina, você não sabe nadar, e o cara não te socorre, ele não responde por omissão de socorro. Porque ele era garantidor, ele tem a obrigação de evitar o resultado. Ele responde pelo homicídio. Se você morre afogado, ele responde pelo homicídio. Se você não morre, mas sofre lesões corporais graves, né, cerebrais, fica com algum problema cerebral porque engoliu água ou ficou muito tempo sem respirar, ele vai responder pela sua lesão corporal grave ou gravíssima. Dando continuidade a mais um elemento do nosso crime, né, a gente viu a conduta, né, que é o primeiro elemento do nosso crime, super importante nossa conduta, né, a gente viu lá os tipos, acabou de ver. Então, o que acontece agora? O nosso segundo elemento do fato típico, né? Nexo causal. Professor, o que é nexo causal? Que nome estranho é esse? Nunca ouvi falar na minha vida nexo causal. Nexo você já viu falar. Causal pode ter sido que não, tá? Então, o que é nexo? É aquilo que vai ligar duas coisas. Ah, essa conversa que ele falou tem nexo com aquela outra lá. Então, uma coisa ligando a outra, tá? E o meu nexo vai se preocupar com o quê? Ele vai se preocupar em unir a minha conduta ao meu resultado. Tá? Toda vez que houver uma conduta e houver um resultado naturalístico, né, eu só vou empregar o nexo causal nos crimes materiais que tem resultado naturalístico. Né? Toda vez que houver uma conduta e um resultado naturalístico, eu vou tentar ligar essas coisas.
O que foi que gerou esse resultado? Foi essa conduta? Se foi essa conduta, teve nexo, tá? Então, uma pessoa que praticou a conduta responderá pelo crime, regra geral, tá? Então, é isso. Nexo causal é o que vai unir a minha conduta ao meu resultado, tá? Qual é a teoria, professor, adotada pelo Código Penal acerca das causas, né? Nexo causal é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, mais conhecida como teoria da conditio sine qua non, né? Conditio sine qua non, condição sem a qual não, né? Então, causa é a condição sem a qual não ocorreria o resultado, né? Se eu tirar essa causa, o resultado não aconteceria. Então, é só eu eliminar, né? Então, devido a isso, surgiu até, eu vou pular com causa, vou vir logo para essa observação, tá? A teoria da eliminação hipotética. Porque pode se pensar assim, professor, então tudo aquilo que deu origem, né, que influenciou na produção do resultado é causa? É. Mas aí eu vou voltar até o infinito, professor. Tipo assim, o cara que morreu vítima de arma de fogo. A causa foi o vendedor da arma de fogo também ter vendido. A causa também foi o cara ter descoberto ferro, ter fundido ferro, ter feito a arma. Não. Tá? Então surgiu essa teoria da eliminação hipotética para combater o retrocesso, que ela veda o retrocesso até o infinito, tá? E o que é que essa teoria diz? Que só vai ser causa de um crime, causa de um resultado, aquilo que estiver diretamente ligado ao resultado. Você mentalmente vai eliminar, eliminação hipotética, mentalmente você vai eliminar as condutas, as causas. Se aquela eliminação também eliminar o resultado, quer dizer que aquela causa influenciou no resultado. O cara morreu vítima de arma de fogo. Professor, se eu tirar a arma de fogo, o cara morreria? Não. De arma de fogo, não. Podia morrer de outra coisa. Então, a arma de fogo é uma causa direta do crime de homicídio, da morte, do resultado morte. Tá? Agora, quando você tira aquela causa do contexto fático, e mesmo assim o resultado aconteceria, então quer dizer que aquela causa não foi causa do resultado, aquela conduta não foi causa do resultado. Tá? Então a gente não pode estar retrocedendo até o infinito, até a descoberta da pedra, para saber quem foi causa do resultado. Beleza? Teoria da equivalência dos antecedentes causais é a teoria adotada como regra. Tá? Vou até botar aqui, ó, como regra. Regra geral. Professor, sempre que tem uma regra geral, tem uma exceção? Geralmente sim, tem uma exceção. E qual é a exceção para a teoria lá da causa? Tá aqui, ó, as concausas. Professor, causas eu aprendi. Agora, concausas é você sobrepor duas causas. Tá? Você teve uma conduta que foi uma causa de um determinado resultado. No meio desse processo, né, entre a sua conduta e o resultado, surgiram outros eventos, né, que se uniram à sua conduta e podem ter influenciado ou não na ocorrência do resultado. Pode ter acelerado o resultado, pode ter contribuído para o resultado. São as chamadas concausas. São duas causas que se unem para produzir um resultado, mas nem sempre elas produzem o resultado juntas. Tá? Então, qual é a teoria adotada pelo Código Penal para tratar das concausas? É a teoria da causalidade adequada. Por quê? Causalidade adequada. Porque nem sempre uma concausa vai influenciar no resultado final. Por isso tem que ser adequado. A gente tem que averiguar se realmente influenciou ou não no resultado. Beleza? Aí aqui embaixo a gente vê quais são os tipos de concausas que existem. Dois tipos de concausa. Subdivide-se em concausas absolutamente independentes e as concausas relativamente independentes. Tá? Aqui tem maior relevância para a gente em concurso público, quais são as relativamente independentes. E professor, Por quê? Porque as absolutamente independentes, elas não influenciam em nada nunca no resultado. São absolutamente independentes. É uma causa que corre aqui e outra causa que corre aqui. E essas causas nunca se encontram. Vou dar um exemplo clássico de absolutamente independentes. Você vai lá, você encontra com seu desafeto na rua.
né? Aí o desafeto entra dentro de casa, tá aperreado, tá com problema na família, tá com problema financeiro, tá com problema de relacionamento com a esposa, e ele com raiva quer tirar a própria vida. Ele vai lá na cozinha, pega um veneno de rato e ingere o veneno, quer se matar. Só que imediatamente após ele ingerir o veneno, você invade a casa dele e saca a sua arma e atira no mesmo. Caiu no chão, morreu. Só que quando foi feito o laudo, né, pelo IML, abrir o corpo dele, foi verificar a causa-morte dele, foi verificado que ele morreu vítima do veneno. Vítima do veneno. Ou seja, a sua conduta de atirar naquele cara não influenciou em nada na morte dele. Ou seja, se você não atirasse nele, ele morreria do mesmo jeito. Tá? Professor, e o cara fica impune? O cara que atirou fica... Não, ele vai responder só pela tentativa. Ele não vai responder pelo homicídio, que é mais grave. Responde apenas pela tentativa. Porque a causa dele não influenciou em nada na causa do veneno. São absolutamente dependentes. Eu coloquei aqui, ó, sempre rompem o nexo causal. Nunca vai ter nexo a conduta com a morte. Nunca vai ter nexo. Ou seja, eu atirei, conduta, resultado morte, morte por envenenamento, rompeu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só responde pela tentativa. Vou colocar até aqui, ó, em pretinho, tentativa. Tentativa. Tá? Um exemplo clássico é o do veneno no caso do homicídio. Matar quem está morto, impossível. Matar o morto é um crime impossível na Terra, né? Aí eu puxo para cá, tá? Relativamente independentes. O próprio nome diz, se é relativo, quer dizer que alguma relação há. Não é completo, mas alguma relação há. A minha conduta inicial e o fato do cara ter morrido ou o resultado final tem alguma ligação, beleza? E existem 3 tipos que servem também para absolutamente independentes, mas que para a gente são um pouco irrelevantes, tá? Relativamente independentes, pré-existentes. Já existia uma causa anterior à sua conduta. E quando você praticou a sua conduta, essas causas se uniram e provocaram o resultado. O exemplo típico que a gente acha em livros por aí afora, o exemplo típico é daquele garoto hemofílico, né? Hemofílico. Aquele garoto hemofílico que tem dificuldade de coagulação do sangue. Você vai lá, o meliante dá um tiro no garoto que é hemofílico, ou dá uma facada no garoto que é hemofílico, tá? Só que o problema de saúde dele dificulta a coagulação do sangue e faz com que acelere o processo morte daquele garoto, tá? E aqui, o agente que deu a facada ou deu o tiro, responde pelo resultado final. Resultado. Pela morte, né? No caso do homicídio, responde pela morte, pelo homicídio consumado. Aí algumas teorias do passado diziam que você tinha que conhecer essa causa pré-existente, mas acabou isso, tá? Você não precisa conhecer, o cara é hemofílico, vou dar uma facada nele, porque vai acelerar o sangramento e ele vai morrer mais rápido. Não, não precisa você conhecer. Morreu, responde pelo resultado, beleza? Com causas concomitantes. Concomitantes é alguma coisa que corre em paralelo, ocorre junto com outra coisa. Você pratica a sua conduta e ao mesmo tempo vem uma causa e gera o resultado. Tá? E tem essa relação de dependência, porque se você não tivesse uma conduta inicial, essa segunda causa não aconteceria. Exemplo clássico. Um exemplo ótimo para você ver. O cara vai ameaçar você, quer lhe matar, só puxa a arma e lhe ameaça. Quando ele puxa a arma, você tem um problema no coração, problema cardíaco. E você, de susto, infarta e morre. Tá? Eu vou botar aqui, ó. Infarto fulminante. Aí você pega aí que é a seguinte situação. Quero matar, mas ainda nem atirei na pessoa. Chego lá e ameaço. Agora você me paga, vou me vingar de você. E a pessoa com medo, se assusta, morre do coração. Ou seja, a causa de eu ameaçar o cara aconteceu concomitante com o problema cardíaco que ele tinha. E uniram-se e provocaram o resultado. Beleza? Morreu. Professor, e ele responde pelo quê? Mesma coisa, responde pelo resultado final. Beleza? Responde pelo resultado final. Não fica impune. Tranquilo?
E aqui gera mais conflito. A concausa relativamente independente superveniente. Aqui o bicho pega. Porque é interpretação pura de texto. Você tem que saber se aquela causa influenciou ou não influenciou diretamente na morte. Superveniente, o próprio nome diz, superveniente que veio depois. Você tem uma conduta e outra conduta vem depois, uma causa vem depois. Aí a gente vai analisar. Se essa causa que veio depois, ela rompe o nexo causal, e por si só, que diz assim no livro, por si só, provoca o resultado. Nos livros dizem assim, tá? Rompe o nexo causal e por si só provoca o resultado. Se a causa surgiu depois e ela sozinha provocou o resultado, você que teve a conduta inicial só responde pelos atos até então praticados. Professor, tem um exemplo para a gente esclarecer nossas ideias? Tem, um exemplo top. Você vai lá, dá um tiro no cidadão, né? Dá um tiro no seu desafeto. Atirou no seu desafeto, ele caiu lá, mas não está morto. Ainda não está morto. Né? Chega a ambulância, o socorre e pisa para o hospital. Né? Vamos supor que a ambulância está no interior. Então, pisado, 120, 140, em direção ao hospital. No meio do caminho, essa ambulância atropela um animal, um cavalo, o que for. E capota e todo mundo, ou só o baleado, morre vítima do acidente. Entendeu o que eu estou falando? O acidentado, o morto, não morreu vítima do tiro. Ele estava vivo. Tá? Ninguém garante que no hospital ele ia morrer, não. Estava vivo. Se ele morreu em decorrência do acidente na ambulância, o acidente rompe o nexo causal. A causa-morte não tem nada a ver com o tiro. Foi traumatismo craniano, múltiplas fraturas, o que for. Rompeu. Então, ele vai responder só pelos atos até então praticados. Tá? Vai responder pela tentativa de homicídio. Beleza? Aqui, ó, com causas supervenientes que não rompem o nexo causal. Se ela não rompe, então ela não produz, olha lá, não produz por si só o resultado. Ela não é capaz de produzir por si só o resultado. Tá? Exemplo clássico. Mesma situação. Levou um tiro, foi socorrido pela ambulância e chegou ao hospital. Chega no hospital, morre de infecção hospitalar. Contrai uma infecção hospitalar e morre. E aí? O cara só está no hospital porque levou um tiro. E a infecção hospitalar só pegou ele porque ele levou um tiro, por causa do tiro. Então, não rompe o nexo causal. Ele não morreu vítima do tiro, por isso que é relativamente independente. Ele morreu vítima da infecção, mas só contraiu a infecção porque levou o tiro e estava no hospital. Então, não rompe, porque só há infecção se há ferimento. Já aqui em cima, independente do ferimento à bala, se ele sofresse um acidente de carro, ele iria morrer. Tá? Então, rompe e não rompe. Então, se liga só. Aqui, ele vai responde, aqui, ó, responde pelo consumado. Tá? Responde como se ele diretamente tivesse matado o cara. O cara morreu do tiro, mas o cara morreu da infecção. Beleza? Então, nexo causal é isso aí. Tá encerrado por aqui, nexo causal. Vamos passar para o próximo elemento do crime.